Fala pessoal, prazer enorme estar aqui nessa 17ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Eu falo aqui do Espírito Santo, eu sou Fabrício Vargas Matos. Eu atuo já há quase 2 décadas aí, estou ficando velho, nessa área de desenvolvimento de sistemas. Nos últimos 5 anos, em especial, tenho atuado aí como cientista de dados, um especialista nessa área de inteligência artificial, principalmente na área de redes neurais, deep learning, esse tipo de coisa, desenvolvendo projetos que exigem criação de modelos e algoritmos mais customizados. Nosso objetivo aqui hoje é bater um papo bem informal, tá? Não vou ficar fazendo apresentação muito formal, sobre como que é na prática um projeto de inteligência artificial. É claro que um projeto, existem vários tipos de projeto, vou falar de um recorte do tipo de projeto que eu trabalho, e a minha esperança aqui, meu desejo, é que isso de alguma forma inspire alguns de vocês a olhar com mais carinho para essa área, porque assim, existem infinitas oportunidades, a demanda é só crescente, as empresas procuram o tempo todo, me procuram o tempo todo. Eu, quando vou aumentar o time, contratar pessoas, enfim, eu tenho duas atividades, né? Uma, eu trabalho para uma grande empresa americana, lá eu lidero um time de cientistas de dados. Eu estou aqui em Vitória, trabalho remoto, mesmo antes da pandemia, mas eu lidero um pequeno time de cientistas de dados, desenvolvendo soluções customizadas, usando inteligência artificial para criar valor para essa empresa. É uma empresa de mídia, tem várias estações de TV ao longo dos Estados Unidos, enfim, são milhões de usuários, e tem volume de dados enorme lá para trabalhar com muitos desafios diferentes e muito interessantes. Então isso tem me permitido lidar com muita coisa bacana, e ao mesmo tempo também eu sou um empreendedor, sempre fui, desde que me formei. Na verdade, antes de me formar, já estava entrando na minha primeira empresa ali por equity, numa empresa de uns amigos meus que tinham começado. Mas há poucos anos atrás eu comecei um negócio que é a Cover.me, que é uma startup tentando repensar o produto de seguro, né, para criar segurança para as pessoas, né, de uma forma mais inteligente, e aí usa muita inteligência artificial para que a parte de precificação, de análise de risco, seja mais justa, né, para todo mundo, e que o preço seja mais justo. Então, enfim, feitas as introduções, o que eu estou esperando desse nosso tempo aqui é que você saia daqui com uma visão geral, assim, de pelo menos um certo tipo de projeto e os tipos de papéis que tem dentro desse tipo de projeto, para que de repente você, quando cruzar isso com seus interesses e também com as suas vocações, habilidades, né, o seu contexto aí, você de repente perceber, poxa, isso faz sentido para mim, eu vou querer dar uma olhadinha com mais calma. Poxa, eu não tinha pensado nesse caminho, profissionalmente falando, talvez seja um caminho bacana para dar uma olhada. Então, enfim, espero que seja proveitoso. Bom, antes de falar especificamente sobre o tipo de projeto que eu trabalho, eu acho importante dar um passo atrás para que todo mundo perceba que existem oportunidades para pessoas com diferentes níveis de formação. Existem profissionais que não fizeram um curso superior, que são meio autodidatas, que fizeram talvez um curso técnico, fizeram um curso online, dessas plataformas de cursos massivos, enfim. Isso permite que você entre rápido, desenvolva mais rapidamente habilidades técnicas específicas, né? Dependendo do seu contexto, né, se você já está inserido no ambiente de negócios, por exemplo, você tem o seu emprego, né, você tem uma atividade, você quer agregar, né, isso vai ser uma ferramenta a mais na sua mão. Agora, se você quer seguir uma carreira nessa área, né, bom, aí dependendo do tipo de carreira, talvez faça sentido você pensar na sua formação formal, pensar em que curso superior você vai fazer, se você vai querer fazer um curso técnico ou não, se você vai querer avançar um pouco mais no mestrado, num doutorado, porque hoje em dia doutorado já não é mais uma coisa apenas para quem tem interesse em seguir uma carreira de pesquisa acadêmica. Muito pelo contrário, nessa área é muito frequente quem está recrutando buscar pessoas que têm um doutorado.
Então, assim, não é que seja um requisito obrigatório sempre. Eu mesmo não fiz doutorado. Eu decidi, quando eu concluí meu mestrado, eu decidi ir para o ambiente de negócios, começar a empreender, etc. Mas, sei lá, esse ano nós contratamos 2 pessoas daqui de Vitória para esse time, para trabalhar remotamente para os Estados Unidos, e as 2 têm doutorado. Então, assim, são 2 júniors, com aspas aí, porque são 2 júniors com doutorado, né? Então, vamos lá. Um primeiro tipo de projeto, que não é o que eu mexo, mas que muita gente mexe, passa por você conhecer programação, passa por você, né, ter noção das questões ligadas à inteligência artificial, mas sem ficar criando seus próprios modelos. Você usa serviços que estão disponíveis em plataformas, né, de terceiros que você paga pelo uso, você paga software como serviço, você paga de alguma forma. Essas plataformas em cloud, né? Então você tem, por exemplo, a Amazon, a AWS, tem lá vários serviços, né? Todos eles têm muitos serviços parecidos, assim, com as suas diferenças, mas se você quiser fazer classificação de imagem para saber se naquela imagem, o que tem, quais são os objetos nessa imagem. Por exemplo, nesse meu fundo aqui, né? É bem óbvio que eu gosto de música, né? Mas se tirar um print disso aqui e jogar, vai aparecer violão, vai aparecer guitarra, vai aparecer pessoa, vai aparecer bateria possivelmente, uma parede, não sei o quê. Então, enfim, tem modelos já prontos que você dá a foto e ele devolve textos, né? Palavras-chave, ele devolve informações sobre essa foto. Tem algo você pode fazer algo parecido com um texto, você pode entregar um texto, aí tem lá um serviço de processamento de linguagem natural que pega e classifica o texto, por exemplo, dentro de uma taxonomia, isso é uma notícia de esportes. Ou então analisa o sentimento de cada trecho do texto, ou então analisa cada palavra e fala assim, quais são os nomes próprios, ou quais são as marcas, né, de empresas que foram citadas no texto, porque você quer resolver alguma coisa que quer identificar quando uma marca é citada. E ele identifica o nome próprio não porque ele tem um mapa de todos os nomes próprios, mas porque o modelo de inteligência artificial aprendeu a linguagem, né? Aprendeu, a gente chama de modelagem de linguagem, ele aprendeu como modelar a linguagem. Se nós humanos lermos um texto e tiver um nome próprio nesse texto ali de uma pessoa, a gente pode ter nunca visto esse nome em particular, mas a gente vai perceber que ele é o nome de uma pessoa, ou pelo menos um nome próprio. Então, dependendo do contexto, vai ficar óbvio que é uma pessoa ou não, mas é meio isso, né, que a inteligência artificial está aprendendo a fazer também. E isso está pronto, isso está lá disponível. Então dá para se criar muita solução simplesmente usando o que está pronto, né? A maioria dos aplicativos que a gente vê e etc. Poderiam ser enriquecidos fazendo uso desse tipo de serviço. Só que isso não vai resolver tudo, né? Isso resolve problemas de prateleira, problemas que são de escala, problemas que essas plataformas criam um serviço que vão atender muitas pessoas. Mas se você tem um problema específico lá, os seus dados têm uma estrutura específica, você é um aplicativo, vamos pensar no iFood, ou melhor, vamos pensar no aplicativo Capixaba, Chip, né? Chip, ela se assemelha em certo aspecto ao iFood, porque entrega comida, etc., mas também entrega outras coisas, é do pessoal aqui de Vitória, excelente projeto. Enfim, pensa num aplicativo como esse, você entra ali e vai fazer o pedido de uma comida. Ok, você vai lá e escolhe, ele pode mostrar os mais próximos de você, os que você mais pediu, ou que você pediu mais recentemente. E nada disso depende de inteligência artificial. Agora, e se a gente começasse a olhar para esse aplicativo, né, para esse negócio, com os óculos da inteligência artificial, falando assim, como que a gente pode agregar valor a essa solução, agregar valor para a experiência do usuário, usando inteligência artificial para criar novas funcionalidades nesse aplicativo. Então, assim, algumas coisas talvez você consiga usar a partir desses serviços que estão disponíveis, mas outras não. Você vai ter que analisar os seus dados em específico e você vai ter que criar modelos customizados para resolver o seu problema. E você não vai encontrar isso pronto em nenhum lugar simplesmente para plugar e usar, possivelmente. E aí que entra esse profissional, aí que entra o cientista de dados, o engenheiro de aprendizagem de máquina, o engenheiro de dados,
enfim, e todo um ecossistema de pessoas ligadas a essa área. Então, assim, a primeira distinção que eu quero fazer é essa. Existem projetos de IA, você vai criar um chatbot, por exemplo, né, que é uma interface conversacional com uma máquina, né, mas é uma máquina mais inteligentezinha, né? Tem muito chatbot não tão inteligente, mas a ferramenta ela permite você desenvolver conversações super complexas, mas isso depende de muita coisa, depende do projeto ser desenvolvido. Não é trivial fazer um bom chatbot, né? Depende de muita coisa. Então, assim, eu não estou de forma nenhuma dizendo que esses projetos são menos importantes ou exigem menos competência, né? São apenas competências diferentes. O tipo de projeto que eu queria trabalhar, eu pensei em fazer o seguinte, em trabalhar o que é, em linhas gerais, as principais etapas de um projeto desse. Vamos pegar esse exemplo de fazer algo para um aplicativo de comida, tá bom? Então, quais são as etapas que eu faria se eu estivesse gerenciando um projeto desse? E mais do que isso, né? E quais as habilidades, né? Quais as competências que a gente precisa desenvolver para atuar nas diferentes partes, né, desse projeto? Quando eu comecei, assim, falando um pouquinho da minha história rapidamente, eu sou formado em Ciência da Computação pela UFS. Na sequência, eu fiz um mestrado. No meu mestrado, eu fiz algumas pesquisas diferentes. Eu acabei esticando um pouco o meu mestrado. E eu fui para uma área, na minha graduação, eu estava mais focado em sistemas de informação, ou seja, desenvolver sistemas de informação para as empresas e tal. E depois do mestrado, eu quis fazer uma coisa totalmente diferente. Eu fui para uma área mais de pesquisa. Eu sempre gostei de computação de alta performance, que é programação paralela, esse tipo de coisa, que é você resolver problemas que você não consegue resolver com um computador sozinho executando. Você tem que botar um monte de computador junto para trabalhar em conjunto, para essa força maior de computação ser capaz de resolver. E isso passa por desenvolver algoritmos específicos, né? Que é você pensar, projetar algoritmos, né? Minha dissertação de mestrado foi um projeto de um novo algoritmo para indexar, para agilizar a busca em sequências de DNA. Era auge do projeto Genoma, no início dos anos 2000. Então você tem DNA, né, aquelas letrinhas A, C, G, G, T. Então, assim, o meu trabalho era como pegar um DNA de um ser humano que tem lá alguns bilhões de letrinhas dessa e indexar de uma forma de forma muito eficiente eu consigo buscar um certo trecho ali dentro. Enfim, foi um trabalho que me enriqueceu muito do ponto de vista da minha capacidade de pensar soluções, projetar algoritmos, lidar com complexidade das coisas, né? Assim, na prática, nunca trabalhei com bioinformática, nunca usei esse tipo de coisa em nenhum das minhas atividades. É aquele tipo de coisa que às vezes quando a gente está no banco da escola, a gente acha assim, para que eu estou estudando isso, né? Não vou usar nunca na minha vida. Para que eu estou estudando matemática se eu quero programar? Para que eu estou estudando, sei lá, física se eu quero fazer não sei o quê? Mas assim, eu queria só enfatizar que mais ou menos, né? Não é bem assim, porque todas essas disciplinas elas estão nos dando uma série de elementos e pelo menos um que é a nossa capacidade de pensar, de lidar com a complexidade, né? Desenvolver habilidades que depois são aplicáveis em outros contextos, em outros domínios do conhecimento e etc. Como, por exemplo, a capacidade de fazer pesquisa, a capacidade de buscar o conhecimento e de construir o conhecimento você mesmo. Então isso me permitiu que muitos anos depois, quer dizer, eu saí disso, eu entrei numa empresa que era uma startup, na época nem se chamava de startup, era uma empresa de tecnologia que estava começando. Eu entrei ali para ser sócio com os meus amigos, por equity ali, fiquei muitos anos ali dentro. E depois então, eu saí e fiz uma transição para essa área de ciência de dados. E essa transição, talvez em outro contexto, eu teria que fazer um doutorado ou fazer uma pós-graduação, mas eu entendi que o caminho mais eficaz para mim naquela altura seria um caminho mais autodidata, de eu planejar o meu estudo, e eu fiquei durante 6 meses estudando. E em 6 meses eu consegui virar essa chavinha, consegui entrar para trabalhar nessa empresa nos Estados Unidos, enfim, assumir uma posição
importante lá ao longo do tempo, enfim. Isso porque durante o meu período de estudo eu consegui desenvolver essas habilidades no geral, né? É claro, você pode ser um autodidata nato, você nunca sentou no banco de faculdade, mas isso é bem raro, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu tive que decidir era que tipo de linguagem, que tipo de ecossistema de linguagens e bibliotecas, né, de programas, de algoritmos eu ia usar. Existem dois grandes grupos, quem trabalha com Python e quem trabalha com R. R é uma linguagem, né? Para mim não faz nada sentido tentar falar o que é melhor, o que é pior. São dois ecossistemas muito ricos. Eu optei por Python por razões pessoais, eu venho da programação, eu tinha mais identificação com Python, eu estava mais focado em fazer modelos que fossem escalar, as bibliotecas que eu estava usando, ou pelo menos que eu precisaria usar, estavam mais disponíveis naquela época em Python. Enfim, fez sentido para mim Python, mas aí fica a seu critério. Mas acho que a primeira coisa que você vai ter que decidir talvez seja isso. Você vai trabalhar com Python, trabalhar com R, como é que vai ser. Óbvio que você vai precisar de ter noções de programação. Dependendo do tipo de trabalho, você vai precisar ter conhecimentos realmente avançados de programação. Mas dependendo não. Dependendo você consegue com um nível muito básico de programação, entendendo bem os outros conceitos, talvez tendo uma boa estatística, sabe? Talvez tendo uma boa formação, assim, estudo na parte de inteligência artificial, na metodologia, na parte de aprendizagem de máquina, nos algoritmos, nos modelos, redes neurais, enfim. Você, com uma programação básica, conseguir criar muito valor também. Conheço pessoas que estão trabalhando comigo hoje, que não vieram da computação, que vieram de outras áreas, que fizeram um curso tipo de 6 meses, um curso muito bom, intenso, na área de aprendizagem de máquina, por exemplo, e são excelentes profissionais. Então, assim, não existe fórmula, não existe limite, ninguém aqui está para limitar ninguém, então segue o seu caminho. A gente quer que a nossa experiência de alguma forma contribua para vocês. Então, assim, se você for trabalhar com um volume de dados que não seja Big Data, assim, porque Big Data é outra uma expressão que é muito mal usada. A palavra Big Data ela não se refere ao fato de você estar analisando dados, extraindo insights dos dados. Ela se refere a isso numa escala muito grande. Big Data se refere a uma escala que não cabe num computador, por exemplo. Um computador hoje em dia cabe muita coisa, né? Então, assim, a gente está falando de volumes muito grandes. Então, se você é uma empresa como, sei lá, o Google, que tem um volume de informações que o Google tem, que um Facebook tem, é Big Data, você não vai caber no computador de uma pessoa. Agora, se você é uma rede de lojas, né, que tem lá um volume grande de vendas e tal, mas vendas presenciais ali, talvez não seja um volume tão grande assim. Talvez você consiga pegar o banco de dados inteiro, fazer um download, colocar num pendrive, né, e plugar no seu computador e abrir esse banco de dados. Então, assim, isso não é Big Data. Mas isso não significa que você não possa usar a inteligência artificial, usar a ciência de dados para extrair valor desses dados, criar modelos que suportem tomada de decisão, né, gerar insights de negócio, enfim, automatizar processos que vão dar agilidade, né, porque às vezes tem um humano que depende de um trabalho que é cognitivo, que tem inteligência, mas que é uma cognição repetitiva, né, que talvez você consiga treinar um modelo para te ajudar, e aí você dá um passo atrás, agora você gerencia isso e usa a sua capacidade que é maior para fazer outras coisas mais complexas e gerenciar essa complexidade. Mas assim, uma coisa importante para alinhar a expectativa é que quando a gente pensa como que é na prática trabalhar com inteligência artificial, a expectativa inicial de que acho que 70% do meu tempo eu vou estar lá mexendo na parte lá de aprendizagem de máquina, né, nos modelos, no treino, nisso, naquilo. Isso não é bem assim, na prática não é bem assim. Na prática, dentro de um projeto, assim, você pode até trabalhar muito com isso, mas o projeto ele tem uma parte muito pequena que se refere a isso, a criar modelos e tal. Tem muita coisa antes e muita coisa depois. Então eu queria dar uma visão geral, um panorama disso, né, e tentar dentro desse panorama apontar um pouquinho
os diferentes perfis ali dentro, né, as atividades, né, enfim, para que cada um possa, de repente, se identificar e falar, poxa, esse negócio que eu gostaria de fazer. Bom, uma forma de tentar quebrar um projeto desse tipo a primeira etapa do projeto é uma etapa que a gente pode chamar de compreensão dos dados. A gente tem que analisar os dados disponíveis e entender o que a gente tem ali à mão para trabalhar. Os dados são a nossa matéria-prima. A gente foi bordada uma frase que diz que o dado é o novo petróleo, né, no sentido de riqueza. E de fato, cada vez mais a gente produz dado, né? Os nossos sistemas, agora está vindo a telefonia 5G, a velocidade vai ficar absurdamente mais rápida, vai permitir que muito mais dados sejam transmitidos e gerados e armazenados. Então isso faz com que a quantidade de dados disponíveis no mundo seja exponencial, ela dobra rapidamente. Então assim, como é que a gente vai dar significado para esses dados? Então assim, a primeira questão você está trabalhando para quê? Como é que é o dado? Eu vou entrar em mais detalhe daqui a pouco. O segundo ponto quais são os objetivos do negócio, né? A gente tem lá, quais são os KPIs, né? Quais são os indicadores chaves que vão apontar o sucesso ou o insucesso do projeto. Então isso é uma coisa que define objetivos mensuráveis e depende de alinhamento lá com seus stakeholders, com a empresa, etc. E precisa alinhamento, e esse alinhamento vai conduzir todo o trabalho lá embaixo. Isso vai ser bem importante, que eu vou explicar por quê. Depois que você tem isso, você vai começar a fazer experimentos, possivelmente experimentos offline. Você vai começar a processar esses dados, criar modelos e testar esses modelos num ambiente fechado ali do seu ambiente de trabalho. Você não está colocando nada para nenhum usuário usar, você não está conectando isso, integrando isso com nenhum sistema, você está fazendo um trabalho isolado ali e testando hipóteses, experimentando hipóteses, né, e medindo o resultado dessas hipóteses de alguma forma que a gente vai precisar entrar. E depois disso, uma vez que você tenha tido alguns experimentos bem-sucedidos, está pelo menos um, você vai possivelmente querer testar isso de forma mais leve, fazer uma prova de conceito, que é uma POC, como a gente chama, ou fazer um MVP, né, que é um produto mínimo viável, você fazer uma coisinha que vão ter usuários usando, mas não é um produto assim acabado, bem redondinho, e depois vem, uma vez, né, você recebeu o feedback, ajustou o que tem que ajustar, aí você vai realmente implementa a primeira versão do sistema realmente robusto, integra o que tem que integrar e põe ele para funcionar amplamente. Quando a gente olha todas essas etapas, uma etapa ali no meio é a etapa de experimentação, de criar modelo, de usar os algoritmos, né, de projetar a parte de IA propriamente dita. Todo o resto, ou é preparação, obter dados, transformar dados, normalizar dados, limpar dados, preparar dado, eliminar linhas que você não quer, que você acha que não vai agregar valor para atrapalhar, enriquecer com dados de outras fontes porque você precisa aumentar o seu dado. Enfim, trabalhar dados é uma etapa muito importante e que consome bastante tempo dentro do projeto. E no final, o desenvolvimento de sistemas. O sistema é um negócio que gasta uma energia enorme, né? Você tem um modelo experimental que deu certo, mas agora esse modelo ele precisa funcionar dentro de todo um sistema mais complexo. Isso gasta muito tempo, muita energia também. Então, enfim, é importante a gente buscar desenvolver essas coisas da forma mais enxuta possível, né? E é meio que nessa pegada da metodologia ágil aplicada dentro do ambiente de projetos de inteligência artificial que a gente atua. Então, vamos voltar lá ao exemplo da Chip ou do iFood para ilustrar essas etapas, o que a gente estaria fazendo nelas, por exemplo. Então vamos supor a primeira etapa, a compreensão de dados. Quem faz isso, né? Depende. Né? Se você tiver que estruturar um data lake, né? Um lago de dados, né? Estruturar uma forma de pegar dados de várias fontes e jogar no mesmo lugar para que um cientista de dados tenha acesso fácil a eles,
né? Talvez você precise de um engenheiro de dados, né? Alguém que conheça ferramentas de ETL, que é distração, transformação e carga, load, né, do dado, né, que vai trazer um dado de um lugar, por exemplo, sei lá, vamos pensar no aplicativo. Esse aplicativo, quando você se cadastra, certamente tem algum tipo de banco de dados lá, que tem os seus dados. Quando você faz um pedido, tem os seus pedidos, que são os dados transacionais, os dados do sistema em si. Mas é muito comum que a gente também guarde outros tipos de dados, por exemplo, os dados de eventos navegacionais. Às vezes você vai estar em outro lugar, não vai estar no banco de dados, você vai usar o Google Analytics lá, uma outra ferramenta que toda vez que você abrir o aplicativo, ele registra. Abriu o aplicativo. Cliquei no botão, clicou no botão. Abriu a tela tal, abriu a tela tal. Todo o seu histórico de navegação vai estar lá. Então imagina o volume de dados que esse negócio vai gerar com milhares de usuários ali usando todo dia. Então, enfim, tem um volume enorme de dados, fora os dados propriamente dos pedidos, né? Enfim, das entregas, chegou, não chegou, review da moto e etc. Então vamos pensar que tem essas duas fontes de dados, pelo menos, né? Mas talvez tenha outros dados, talvez você queira, por alguma razão, analisar o perfil social da pessoa. Sei lá, eu quero dar uma experiência mais interessante para esse usuário, mas para isso eu vou olhar, sei lá, vou pedir para ele me liberar informações de rede social para ver as fotos de comida que ele posta e tentar cruzar essas fotos com as fotos de prato que estão no aplicativo para tentar saber o que ele tem interesse. Percebe que isso é possível? Que eu poderia querer fazer isso? Vamos supor que o nosso objetivo alguém me entrega, por exemplo, assim, Fabrício, nós somos esse aplicativo, nós te contratamos porque nosso aplicativo não usa inteligência artificial para nada e nós gostaríamos que você identificasse as oportunidades de criar mais valor no aplicativo para o nosso cliente e para o nosso negócio através do uso da inteligência artificial. Então, isso é uma primeira questão. Você vai ter que tentar entender o que eu tenho de dado para depois pensar o que eu posso fazer com esse dado. E depois pensar se talvez será o caso de eu buscar dados fora para enriquecer esses dados para atingir um fim que eu acho que seria interessante. Então essa seria a primeira etapa, né? A compreensão de dados. Quais são as fontes? Quais ferramentas que você vai usar? Quem vai fazer isso? Eu tenho engenheiro de dados, né? Você possivelmente vai usar estatística descritiva para entender a distribuição desses dados. De repente eu tenho um aplicativo, mas tem uma certa região que vende mais, a outra não vende. E aí, para eu recomendar coisas para aquela outra região que tem tão poucos dados ali, talvez o modelo não funcione bem. Eu não tenho dados o suficiente para o modelo aprender a dinâmica daquela região. Então talvez eu vou fazer, via análise estatística, perceber que eu não vou conseguir aplicar isso para todo lugar. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas esses aplicativos tipo o Waze, que ou qualquer aplicativo que calcula o tempo estimado que você vai sair daqui e chegar num lugar, você pegou um Uber, ele calcula. Enfim, de cidade para cidade, a acurácia dessa precisão varia significativamente. Tem cidades que têm acurácia muito ruim, tem cidades que têm acurácia muito boa, e ponto. E por quê? O algoritmo é o mesmo, o sistema é o mesmo, mas os dados são diferentes. Né? A qualidade dos dados, o volume dos dados. Então, a primeira questão de compreensão de dados é entender essas coisas. Eu tenho um volume suficiente, eu tenho qualidade, meu dado ele tem muito erro, meu dado tem informação faltando, tem alguma informação ali que é mais relevante que a outra, que tem mais correlação com o meu objetivo do que outra. Eu tenho uma quantidade muito grande, vou ter que dar uma enxugada porque vai ser meio que inviável processar isso tudo, não, dependendo do tipo de projeto, do orçamento que eu tenha, talvez eu não possa me dar o luxo de tentar lidar com o dado todo, talvez eu tenha que dar uma enxugada nisso antes. E aí eu vou ter que saber priorizar. Enfim, e aí geralmente você vai trabalhar. E como é que é isso na prática? Você vai fazer uma análise exploratória, você vai se conectar num data lake, em algum conjunto de dados. Né? Quem tem habilidade para ir lá e ainda fazer o trabalho de engenheiro de dados ainda pode fazer esse trabalho. Quem não tem vai ter que receber esse dado um pouco mais, um dado bruto, mas um pouco mais mastigado. Está aqui esse arquivo, está aqui esse banco de dados, está aqui essa infraestrutura aqui com os seus dados.
e você vai possivelmente criar um Jupyter Notebook, por exemplo, que é uma plataformazinha como se fosse um site, mas que roda local, que você vai programando ali mesmo ele mostra o resultado, você vai dando comandos, aí você manda gerar histogramas dos campos para ver a distribuição, você manda plotar um monte de coisa, você vai analisando o dado ali, vai fazendo filtro, você vai interativamente analisando, no final aquilo na verdade vira um relatório, né, com os seus comandos e os resultados. Isso é análise exploratória. Eventualmente essa análise exploratória vai envolver coisas um pouco mais complexas. Por exemplo, eu fiz recentemente um trabalho que eu precisei fazer um estudo de análise de tópicos, a técnica chamada LDA. Eu tinha uma série de textos, eu tinha que entender se a distribuição dos assuntos permanecia a mesma por um conjunto de... Não vou entrar no detalhe, mas são dados que eu considerava bons e dados ruins. E aí, não eram dados bons e ruins, eram resultados bons de um sistema e resultados ruins desse mesmo sistema. E eu queria saber se isso tinha de alguma correlação com a natureza dos conteúdos. Os conteúdos eram artigos, tá? Tipo artigo de site. E esses artigos têm assuntos diferentes, tratam de assuntos diferentes. Eu queria saber se de repente, poxa, será que tem um assunto em particular que não está performando bem nesse sistema? Então, assim, aí eu fiz uma análise de tópico, o sistema gerou dinamicamente os tópicos, eu não defini tópicos, ele criou os tópicos, ele analisou as palavras estatisticamente, usou lá os algoritmos, criou os tópicos, aí eu fiz uma comparação dos tópicos. Então, enfim, esse tipo de habilidade depende de algumas coisas. O problema não é mexer com o algoritmo lá, saber usar. Você vai ler, eu não sei de cabeça, eu vou lá, leio o manual lá, a documentação dele e uso. Mas é saber que existe isso, saber que faz sentido possivelmente usar essa ferramenta para esse fim que você quer. Então, assim, você tem que ter um vocabulário assim, de algoritmos, né, e de ferramentas para conseguir resolver. Bom, agora que a gente já tem uma visão mais profunda dos dados, do que a gente tem de material de dado para trabalhar, de insumo, a gente pode começar a pensar quais objetivos a gente pode estabelecer, né, que vão nortear o desenvolvimento, enfim, os experimentos. Isso possivelmente vai passar por alguém que, imagina, um gerente de produto, né, a pessoa que coordena o desenvolvimento de um aplicativo. É óbvio que ela tem que entender de aplicativo, de como aplicativos deveriam se comportar. Ela pode não saber programar o aplicativo, mas ela tem que entender de aplicativo. E se ela vai trabalhar com IA dentro do aplicativo, ela tem que entender de IA, o que IA pode entregar, o que é razoável pensar que IA vai fazer ou não vai fazer. Ela vai ter que ser capaz de discutir essas coisas com os especialistas, os engenheiros e, enfim, as pessoas de inteligência artificial. E no final, tentar criar algum tipo de métrica, algum tipo de KPI, alguma coisa que vai dizer, olha, esse projeto está legal, está criando valor. Né? Enfim, porque isso vai dizer o que a gente está perseguindo, né? Então, por exemplo, eu posso pensar em vários KPIs aqui para esse problema do aplicativo de comida. Eu posso querer aumentar vendas. Ok, quero vender mais. Eu quero vender mais de que forma? Eu quero que a pessoa use o aplicativo com mais frequência. Então, talvez eu tenha que ser mais proativo. Talvez eu tenha que acionar a pessoa. Ou não, eu quero que ela compre mais toda vez que ela entrar. Então, eu vou acionar de uma outra forma. Ou não, eu quero que ela tenha uma experiência mais direta, assim, que ela consiga comprar o que ela quer com o mínimo de cliques possível. Né? Num cenário perfeito, a gente lê a mente da pessoa e dá um botão, está aqui o seu pedido, clica, ponto. É óbvio que não é assim, mas estou falando no extremo, né? Se a gente tivesse como ler o pensamento. Então, assim, são diferentes KPIs esses três. E vai fazer toda a diferença eu estabelecer se eu quero uma coisa, a outra ou a outra. Percebe? Então, vamos supor que o meu objetivo seja esse último. Eu quero diminuir o número de cliques que a pessoa precisa para comprar o que ela quer comprar. Tá bom? Ou seja, eu quero conseguir antever o que ela vai pedir para já tentar agilizar esse processo dela fazer o pedido e concluir o pedido. Os aplicativos às vezes fazem isso mostrando, né, o que está próximo, ou os últimos pedidos, ou enfim, o que a pessoa pede com mais frequência, né, ou tendo alguma técnica ali de recomendação.
mas talvez a gente precise de alguma coisa um pouco mais elaborada, né? E talvez mais do que isso a gente tenha a oportunidade de criar uma coisa mais elaborada para criar mais valor com a inteligência artificial para esse problema. Então, uma vez estabelecido o meu objetivo, eu vou agora pensar nos experimentos. É agora que entra o trabalho central que eu faço. Eu trabalho em todas essas etapas junto ali, vou fazer análise exploratória, faz parte, mas o que eu mais gosto de fazer, na verdade, e o que, na verdade, mais me provoca no sentido de exigir de mim mais estudo, mais conhecimento, enfim, uma pesquisa cotidiana para estar sempre atualizado dos avanços nessa área, por exemplo, de redes neurais, é essa fase agora. Eu leio muitos artigos toda semana, isso é rotineiro para mim, e aí por isso é importante o inglês, eu leio muita coisa em inglês, que é essa fase de experimentação offline, de criar modelos. E é uma fase que tem no final um vai ou não vai. Tipo, ou a gente conseguiu chegar a alguma coisa que tem potencial, ou a gente não conseguiu. E às vezes o orçamento estoura, a gente aborta e toma outro caminho. E aqui cabe muito a nossa capacidade de ser bastante pragmático, né? Então vamos lá. Nessa fase, a gente tem algumas perguntas para responder. Quem trabalha aqui é um cientista de dados, é um engenheiro de machine learning, enfim, é alguém da área mais técnica, né? Então a primeira coisa é como você vai preparar o dado, né? Você tem um monte de dado, qual dado você quer? Sei lá, por exemplo, você tem lá os vários eventos de clique em tela, né, da navegação da pessoa. Parece ter uma coisa de valor aí, mas você vai pegar tudo isso e jogar de que forma? Porque pensa que cada clique desse, cada avançar de página, cada rolagem, cada movimento no aplicativo gera uma linha em algum lugar, né? Como se fosse uma tabela, assim, né? Não é bem assim geralmente, mas enfim, gera uma linha lá. Então, cada sessão que o usuário entra ali fazer um pedido no aplicativo gera várias linhas. Então tem a sessão com várias linhas, outra sessão com várias linhas. Cada usuário. Você tem isso aí, buf. E as informações que tem ali são várias, né? Tem a data e hora, tem, enfim, talvez qual botão que a pessoa apertou, qual foi a ação que ela, né, fez. Será que você vai querer usar todas as ações? Né? Enfim, nesses experimentos, talvez você tenha que experimentar isso. Vou usar só essa, vou usar só aquela, vou usar tudo, vou usar assim, vou usar assado. Vou transformar isso, vou agregar aqui, vou usar um outro número. Às vezes, por exemplo, você tem um conjunto muito grande de informações numéricas que são meio redundantes. Às vezes você vai fazer uma distribuição ali, pega a mediana e fala assim, vou usar a mediana e o desvio padrão como informação e não o dado bruto. Então, assim, são técnicas que a gente pode aplicar de acordo com a situação. Ou então, você tem lá o ticket médio que a pessoa gasta ali, né? Mas o ticket médio dela é diferente do ticket médio de outra, né? Então, mas você vai querer fazer esse ticket médio da pessoa, vai querer fazer do ticket médio da pessoa naquele horário, no dia da semana, porque talvez ela gaste mais no fim de semana. Enfim, você vai ter que pensar como que você vai organizar isso. E você não sabe, você não tem a resposta. Eu acho que talvez uma questão muito interessante que me motiva muito, assim, deixa eu dar um passo atrás, quando eu concluí o mestrado, eu ia para o doutorado e decidi não ir. O que me motivava muito no doutorado é o ambiente de pesquisa, de incerteza. Você entra numa coisa que você não sabe a resposta no final, você está pesquisando para propor uma solução. E nessa minha atividade hoje, eu tenho exatamente a mesma coisa, de um jeito que me deixa muito satisfeito, assim, muito realizado. Eu entro nos projetos sem saber como que eles vão concluir, sem saber qual vai ser a solução e se vai ter solução. Isso é bem desafiador e isso me motiva bastante. Então, se você se identifica com isso, talvez seja uma área para você mesmo. Então, assim, preparar os dados é importante, mas além disso, talvez até mais importante seja como formular o problema. Porque o problema que a gente tem lá do KPI é um problema de negócio, como diminuir o número de cliques para que a pessoa clique ou compre, faça o pedido dela de forma mais direta possível. No mundo perfeito com um clique. Desafiador. Mas qual o problema que de fato
um modelo, um algoritmo vai resolver. Como isso é um experimento offline, é um experimento que eu vou ter que testar. Eu não vou conseguir testar botando alguém para clicar. Assim, vamos ver se eu vou adivinhar aqui, vai. Faz um pedido. Ih, não funcionou. Não vai ser assim. Você só tem os dados para trabalhar. Então você vai ter que preparar esses dados de alguma forma. Então vou dar um exemplo. Como é que eu faria nesse caso? Assim, estou dando um exemplo aqui de nunca trabalhei com isso, tá? Então só pensando alto aqui. Nunca trabalhei com esse problema específico, né, do aplicativo de comida. Eu posso pensar que cada vez que o usuário entra, inicia uma sessão, ele está entrando para fazer um pedido, né? E se eu pensar nessa sequência de sessões ou na sequência de pedidos, pensa numa série. Ele fez um pedido na quinta-feira à noite, depois fez outro na sexta na hora do almoço, depois fez outro lá no domingo. Na outra semana ele fez um na terça, depois fez... E foi. Então os pedidos dele ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, do tempo dele de uso do aplicativo. Então tem inúmeros pedidos lá. Uma forma de estruturar a pergunta para o modelo de aprendizagem de máquina poderia ser: dado uma sequência de pedidos históricos de uma pessoa, eu quero prever qual que vai ser o próximo. Ou seja, eu pedi uma pizza calabresa grande com borda de catupiry em tal estabelecimento num dia. Depois eu pedi um hambúrguer, não sei o quê. Depois eu pedi um macarrão com camarão, com não sei o quê. Depois eu pedi um açaí. Depois eu voltei e pedi a pizza de novo. Agora eu pedi 2 pizzas. Uma daquele sabor e uma de um outro sabor. E foi. É óbvio que eu existi pontos ali fora da curva. Um dia eu pedi que estava uma galera, mas eu nunca mais juntei essa galera. Mas os dias que eu peço som em casa, o dia que eu peço, sabe, existem certos padrões, a gente tem gostos, a gente não repete a mesma coisa, mas a gente tem muito mais padrão do que a gente às vezes reconhece. Então, se a gente tiver volume suficiente de dados, talvez a gente consiga treinar um modelo para fazer isso, para olhar a série de pedidos e, baseado nessa série, reconhecer um padrão e decidir o próximo. Só que o modelo não vai ser treinado para fazer isso com uma pessoa, ele vai ser treinado para fazer isso com todo mundo, com milhares e milhares de pessoas. E a gente vai medir. Como eu tenho a sequência, imagina que eu tenha, 200 pedidos. Historicamente falando, eu tenho 200 pedidos de uma pessoa, tá? Nesses 200 pedidos, eu posso omitir o último, entregar para o modelo, treinar o modelo para ele aprender a prever o último, e aí eu separo uma parte dos dados para testar isso, ou seja, eu separo, por exemplo, dependendo do volume, vou separar 80% dos dados para treinar o modelo, e os outros 20% o treino não vai olhar, para ele não roubar, para ele não trapacear, ele não vai aprender aquele caso particular. O importante é treinar... O importante é treinar um modelo com um conjunto de dados de modo que esse modelo consiga generalizar essa inferência para uma sequência que ele nunca viu, de alguém que ele nunca viu. Porque na hora que esse modelo for para o sistema, ser usado no aplicativo realmente, ele vai ter que ser capaz de olhar para uma coisa que ele nunca viu e prever algo que faça sentido, né? Então, assim, do que eu estou falando? Que nessa fase de experimentação, a gente tem que traduzir o problema de negócio, lá o KPI, num problema matemático, computacional, de aprendizagem de máquina, um problema de inteligência artificial, um problema algorítmico. E aí nós vamos, por exemplo, usar a aprendizagem de máquina para treinar um sistema a fazer essa inferência. E aí a gente consegue com isso ter uma metodologia bastante robusta, né? Porque eu consigo, por exemplo, medir a acurácia disso. Eu tenho 1 milhão de pessoas na minha base. Esse 1 milhão de pessoas, então eu vou pegar 80%. Eu tenho 800 mil pessoas que eu treinei. Agora eu tenho lá 200 mil pessoas para testar. Eu vou pegar essas 200 mil pessoas, não todas, eu pego, tem uma técnica, não vou entrar em detalhe aqui, mas você pega uma parte disso e testa e vê. Bom, das 200, eu acertei 60% das vezes. É interessante. Ah, não,
na minha predição ali, eu tenho espaço para dar 4 opções. 80% das vezes, o próximo pedido da pessoa que ela fez realmente, que o modelo não sabia, apareceu entre as 4. Pô, bacana. Então, assim, você consegue medir o valor que aquilo está criando, né? Então, essa é a fase de experimentação. Obviamente, você vai testar várias coisas, vários algoritmos, vai às vezes bater num beco sem saída, vai voltar, vai mexer nos seus dados, vai testar outro tipo de dados, falar assim, não está dando certo, qual o problema? Vou ter que ir lá buscar dados externos de algum jeito, enfim, até você chegar em alguma coisa que cria valor. Uma vez que você tenha isso, aí você vai para a próxima etapa. Você vai poder falar assim, bom, agora eu quero testar isso com pessoas, né? Porque aqui eu estou só vendo estatisticamente, não sei o quê, vamos ver o retorno das pessoas. E aí você vai criar uma prova de conceitos, vai criar alguma coisinha. Então, por exemplo, você poderia pegar, eu faria assim, eu pegaria o aplicativo e criaria essa funcionalidade de recomendação inteligente, mas não liberaria para todo mundo. Liberaria primeiro internamente, só para funcionário, para a equipe testar. A equipe testava, vai lá, tá razoável. Vamos fazer um MVP, vamos soltar isso para... É um modelo treinado que está congelado, pronto, lá paradinho lá. Eu treinei e estou testando aquele modelo. Vamos testar agora com um pequeno grupo de usuários. Aí libera para um grupo de beta users, sei lá, eles vão testar ali. Percebe? Você consegue ver, aí você vai ver o quanto que aquela recomendação foi usada ou não. A pessoa clicou na recomendação, ela comprou o que estava ali, ela clicou, alterou alguma coisa e comprou, né? Então é isso. E aí depois disso, que você prova que tem valor, aí vem uma fase que é muito desenvolvimento de sistemas mesmo, porque não está pronto o seu sistema. O aplicativo está pronto, uma primeira versão experimental do modelo foi feita e treinada e foi testada, mas agora você tem que construir um workflow de sistemas que mantém esse treino acontecendo continuamente e atualizando, porque o algoritmo ele precisa aprender constantemente, porque o comportamento das pessoas está mudando. O meu comportamento de consumo vai mudando com o tempo. Eu enjoo de um restaurante, eu vou para o outro, não sei o que, o comportamento muda. Então eu tenho que estar sempre aprendendo, eu estou sempre meio que um passo atrás no algoritmo, ele está sempre correndo atrás dos prejuízos, aprendendo. E aí é a fase que vem uma fase de desenvolver todo o workflow de machine learning, por exemplo, né? Aquisição de dados, que pode ser tipo, de tempo em tempo lê o dado de um banco de dados e joga para outro lugar e transforma. Pode ser um streaming que automaticamente quando você faz o pedido, isso vai lá para fazer o pedido, para processar e para você receber sua comida, mas também vem para o algoritmo se atualizar. Isso requer infraestrutura de computação. E se for um sistema muito pesado com muitos usuários, uma estrutura sofisticada, que vai exigir todo tipo de profissional de computação aí. Mas trabalhando com tecnologias de machine learning, trabalhando com coisas tipo TensorFlow, trabalhando com ferramentas de streaming de dados, trabalhando com clusters disso e daquilo, com treino em cloud, trabalhando com mecanismos de inferência em cloud, tipo um SageMaker da AWS, enfim, e assim vai. Então assim, depois que a experimentação deu certo, você fez uma prova de conceito ali e mostrou que tem valor para o usuário também, não foi só um deu certo estatístico, matemático, mas um deu certo qualitativo na prática, você vai ter que implementar essa infraestrutura para esse treino ficar mantendo, aí, dependendo do problema tem que treinar com mais frequência, menos frequência. Por exemplo, eu fiz um modelo um tempo atrás que precisava identificar se uma notícia era relacionada à predição do tempo ou não. Tinha uma questão lá específica. Esse modelo eu preparei, treinei uma vez, já tem alguns anos, já está acho que uns 3 anos, e depois disso eu nunca mais treinei ele, porque não mudou nada significativo ao ponto daquele algoritmo parar de performar bem, de ter uma boa acurácia. Ele continua tendo a mesma boa acurácia de sempre. Por quê? Porque a natureza do dado não mudou depois disso, ficou a mesma. Notícias de previsão de tempo oscilam sobre as mesmas coisas. Pode ter um furacão, pode ter uma neve, pode ter uma chuva, pode ter não sei o que, mas é sempre as mesmas coisas. Como eu tinha uma base histórica de muitos anos de notícias de tempo, não teve nenhuma grande questão. Diferente desse exemplo nosso agora da dinâmica de comportamento de consumo, né? E aí, depois de ter essa estrutura de treino pronta, você tem que integrar isso, né? Quer dizer, talvez você tenha feito um MVP ali meio de um jeito mais barato, mais rápido, né? Não do jeito que escala bem,
né, foram poucos usuários acionando esse serviço de recomendação, agora você vai ter milhões de pedidos acontecendo. Então, você vai ter que implementar também toda uma infraestrutura, né? Vai ter que, sei lá, vai ter que criar um cluster para atender múltiplas requisições em cloud, com GPU por detrás para processar esse negócio, porque os modelos de aprendizagem de máquina são muito pesados, as GPUs têm mais capacidade de processamento e assim vai. Então, exige todo um outro tipo de profissional, né? O profissional de DevOps, por exemplo. Né? E existe o DevOps específico de Machine Learning, que é o que chama de MLOps, né? Enfim, tem uma infinidade de atividades e de perfis aí dentro desse contexto que vão ser cada vez mais necessários. Eu acho que esse é o ponto. Talvez você não goste tanto de estatística, mas talvez você goste de DevOps, de criar infraestrutura computacional, de criar servidor, de configurar, de criar, sabe, cluster e tal. E talvez, pensando nessa área, se você dominar as tecnologias ligadas a esses workflows de aprendizagem de máquina, por exemplo, você vai poder atuar em times de inteligência artificial fazendo o que você gosta. Bom, e talvez o nível mais avançado que vai acabar requerendo um conhecimento mais avançado, e aí, em geral, se busca preferencialmente alguém com formação de doutorado, por exemplo, é quem desenvolve algoritmos específicos para esses problemas, né? Então, eu poderia, nesse meu exemplo da Chip ou do iFood, usar algoritmos prontos, padrões ali, testar com os meus dados e trabalhar nos parâmetros desses algoritmos, na preparação de dados, em todo essa coisa para chegar num algoritmo que entrega valor. Mas eu poderia também criar uma coisa totalmente nova, criar um algoritmo novo para aquele problema, customizado para aquele problema. E aí que digamos, o desafio maior, assim, né? Então, pensa, qual é a ideia aqui por detrás, né? A ideia é que talvez eu tenha que combinar diferentes coisas, né? Dependendo de como a navegação do usuário começa, isso pode, né, em que ele está clicando no aplicativo, isso pode dar uma indicação de para onde ele está indo, né? Do que ele está, por onde ele começou. E talvez isso, sei lá, você abriu, tem ali seu último pedido, você não se interessou, você rolou, você clicou em alguma coisa. Isso já te abre um novo momento. Só que isso significa que o seu modelo lá ele não vai poder ser treinado apenas com a sequência dos pedidos. Ele vai ter que ter a sequência dos pedidos, mas de alguma forma vai ter que ter informação da sessão, da navegação do usuário, né? Aí eu vou ter que pensar também a mesma coisa. A navegação do usuário é uma sequência de eventos. Ele clicou aqui, rolou para ali, fez isso, fez aquilo. Como é que eu vou combinar essas duas coisas? Isso, enfim, tem mil maneiras, mas não é trivial. Então, assim, no final, eu acho que um projeto, acho que o importante aqui de entender é que um projeto de inteligência artificial desse tipo, ele é um projeto que é um tipo de pesquisa aplicada, né? Você tem um problema, você não sabe como resolvê-lo, e você vai criar experimentos e vai testar a acurácia desses experimentos, ou vai usar outras métricas, enfim, para avaliar o quanto as suas hipóteses e soluções candidatas estão funcionando. Depois você vai ter que botar isso para rodar, né? E aí você vai ter que começar a ter mecanismos de ter feedback e de retroalimentar seu sistema, né? E isso é um trabalho infinito, né? É óbvio que você pode pausar ali porque você já atingiu, criou um valor ao ponto de que a partir dali criar mais valor depende de uma energia muito grande, assim, porque é muito comum isso, né? Quando você não tem nada, às vezes uma pequena solução, uma solução simples cria bastante valor. Você saiu do nada, você, poxa, melhorou, diminuiu a quantidade de cliques, né? Lembra? Nosso objetivo é diminuir a quantidade de cliques no nosso exercício aqui. Então, você não tinha nenhuma solução inteligente. E aí, você botou uma soluçãozinha inteligente e diminuiu. Agora você quer melhorar. Cada melhoria fica cada vez mais difícil. Chega uma hora que o custo impede, você para ali e agora você quer manter aquilo funcionando.
Então, assim, eu acho que se você, se de alguma forma, se você se identifica com esse tipo de atividade, com tecnologia, com esse tipo de dinâmica de trabalho, eu acho que a questão é entender o seu contexto, o seu momento. Talvez o que faça mais sentido para você é começar devagar, é começar a aprender a programar, é começar a brincar com umas bibliotecas e fazer uns modelinhos para resolver alguns problemas, enfim. Mas eu sempre recomendo avaliar com carinho uma formação acadêmica sólida. Isso faz muita diferença. E nesse mercado em particular é bastante valorizado porque não é uma questão de diploma, é uma questão de conhecimento, uma questão de experiência. Ninguém tem experiência nessa área. É uma área super nova, né? Você não contrata ninguém com experiência. Mas se você contrata alguém com experiência acadêmica para resolver problemas que é desenvolver experimentos, lidar com leitura de artigos científicos, lidar com leitura de problemas que são muito enunciados e desenvolvidos e resolvidos num linguajar matemático, para você lidar com complexidades, né, e lidar com análise de dados e muitas coisas, ter a organização, a sistematização de fazer vários experimentos, de anotar o resultado, de comparar, de no final não se perder nesse processo de testar um monte de coisa. Imagina, você tem um monte de campo, um monte de dado, você não pode sair aleatoriamente tirando um campo, botando outro campo. Se não tiver controle do que você está fazendo, como um método de pesquisa, de científico, ali você está desenvolvendo um experimento, você vai se perder, né? Então, por isso que meu job title, meu título, né, de meu cargo, vamos pensar assim, é cientista de dados, né? Porque tem uma coisa de cientista, né? De dados, estou pegando os dados e trabalhando os dados. Então é isso. E para encerrar, isso não se resume apenas a atividades de exatas. Você tem um profissional, por exemplo, de ética em inteligência artificial. Os dados, eles carregam vieses da sociedade, né? Injustiças, carregam problemas. E que a gente não quer simplesmente ressoar esses problemas, não quer que os nossos modelos repitam e perpetuem esses problemas, muito pelo contrário. Talvez uma visão de ética em IA, a gente tem que introduzir no algoritmo um viés num sentido contrário para compensar essa questão que a gente sabe que está no dado. Talvez a gente deva medir isso e compensar. Ainda que nos testes estatísticos isso diminua a acurácia, mas vai ser pelo menos mais justo, né, e mais ético. Uma outra atividade é segurança em inteligência artificial. Há pouco tempo foi lançado um modelo GPT-3 de processamento de linguagem natural que é capaz de criar redações ultra realistas que facilmente enganam um ser humano de olhar assim, mas não é possível que quem escreveu isso foi o computador, um texto original. Com uma argumentação complexa, um artigo, assim, argumentando algo complexo. Isso pode dar margem a muita coisa, a criar conteúdos falsos, né, que vão parecer que são, sei lá, criar fake news, por exemplo. Você pode criar uma máquina automática de gerar fake news. E isso tem um impacto importante, negativo, né, no mundo, na sociedade. Então tem uma questão de segurança em IA. Você pode criar rostos falsos que não existem, né? Será que isso tem algum problema? Você pode criar deepfake, né? Será que isso tem algum problema? Então, assim, tem uma série de dimensões, tudo isso é muito novo. Mas tem uma série de dimensões novas chegando aí também. Na área do direito, enfim, em todas as áreas. Então, a inteligência artificial é algo muito, como tecnologia em geral, transversal, mas que, como toda força, né, traz responsabilidade, né? É uma ferramenta muito poderosa, mas que precisa também ser acompanhada de muita responsabilidade. Mas é isso. Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês que sobreviveram até aqui. Eu me coloco à disposição. Mais uma vez, Fabrício Vargas Matos. Se vocês me procurarem no LinkedIn, enfim, meu e-mail também, Fabrício Vargas Matos, com um T só, sem nenhum ponto, nada, @gmail.com. Fica à vontade para entrar em contato comigo, quiser trocar alguma ideia. E é isso. A gente se vê. Sucesso na carreira, sucesso na vida. Saúde. Tchau, tchau.